The Art entrou, Fê. Boa noite, pessoal. Mais uma live de bonecas comigo. Quem tá aí? Tá a Andréia, a Marilene e a Fefe, a Fernanda. Boa noite. Esperar mais um pouquinho, o pessoal chegando. Hoje nós vamos fazer esse gnomo. Na verdade, a gente vai começar, né? Porque como aqui o horário no Instagram é muito curtinho, não dá tempo de fazê-lo inteiro. Mas nós vamos... Já deixei acelerado já as partes do corpo. Ver se consigo adiantar bem. Nossa, A Andréia falou que acabou de avisar no grupo dela também. vou estar passando para vocês o molde. Alexandre depois vai postar no Facebook, né? No Face melhor, né? Face e o YouTube? Aí ele vai colocar no Face pra... Pode ser até no YouTube, não sei se você consegue colocar no YouTube também. Aí eu vou passar o molde desse duende. Tô aqui adiantando, cortando aqui o molde, vou mostrar mais ou menos pra vocês. A Roseli falou boa noite, sou amiga da Marilena. A Marilena Boa falou noite, obrigado, minhas Roseli. amigas. O Fernando falou boa noite, Val e Ale. Boa noite, Fê. Boa Beleza? noite, Fê. Esperar mais um minutinho. E já começo. Eu fiz algumas modificações nesse duende, na parte do pezinho dele, da mãozinha, porque era um modelinho bem simplesinho que eu tinha feito um tempo atrás. E aí eu fiz umas modificações para ficar mais bonitinho. O Júnior falou boa noite. Boa noite, Ju. Fadas também falou boa noite. Tá atrasado, viu, Júnior? Ficou quieto, né? Acho que não respondeu ainda. A Ivana falou que sou amiga da Marilena, também este ano vou encontrar com ela e vou dar um mega abraço. Na verdade, ela vai dar um abraço na Mega. Ah, na Mega? Ah, a gente sempre vai pra Mega. Se tiver, Fico né? doidinha lá. Vai ser em dezembro. Pelo menos a programação tá pra ser em dezembro, né? Aí vai depender de até quando vai essa... O Júnior falou que tá corrigindo aula, Val. Esse... Tô dando aula via WhatsApp. Sei. Tá igual a sua irmã, né? Também. Hoje começou também as aulas online dos meus filhos. Foi a minha manhã inteirinha, correndo de uma mesa para outra. Das 7h30 ao 12h40. Foi uma longa manhã. A Erika falou que tá no ateliê trabalhando. Eu passei o restante da tarde lá também. Deve ser na minha faixa que eu pedi pra ela.
Vamos começar? A tia Lu também mandou um oi a Lê e um oi pra você. Boa noite, tia Lu. Adiantei aqui, já cortei os moldes só para mostrar para vocês. Sim. Na verdade, eu já adiantei bem para não demorar tanto. Então, esse daqui seria o pezinho, a mão, a orelha, a parte de trás da cabeça. Tá visualizando? Peraí, deixa eu deixar um pouco aqui. Pronto. Seria o pé, o braço, a orelha, o corpo, a parte de trás da cabeça e a parte da frente. Seria essa daqui. Mas amanhã ele vai estar colocando no Face o molde para vocês, tá bom? Aqui eu já risquei no tecidinho duplo. E já costurei a parte do corpo, orelha, braços, perninha. Deixei um pezinho, uma perninha para terminar de costurar e a cabeça para fazer junto com vocês. E a parte de trás é a única que vai uma parte só, tá? A cabeça, a parte da frente vai ser duplo também. Então, vamos lá. Aqui eu já vou tirar esse excesso de tecido, porque a gente não vai precisar dele atrapalhando aqui a visualização. A Ivana parou tudo para parou tudo de fazer para ver a live. Ai, que bom, Ivana. A Marilena falou para ela tirar o pé do acelerador. Vamos lá. Traz um pouquinho mais para cá, só que ou eu acho que é você que tem que vir mais pra cá, né? Aqui, ó. Pronto. Que agora vamos na máquina. Vou puxar um pouquinho a máquina pra cá. Deixa eu ver onde tá aqui, que aqui tem um atraso. Levanta um pouquinho mais. Deixa eu ver se ela tá bem fixa aqui pra não ficar bamba. Não fazer muito barulho. Aqui eu vou diminuir o ponto para 1.8. Mais alto. Vou diminuir o ponto da máquina. Essa daqui tô colocando 1.8. Dependendo da máquina, você pode colocar em torno de 2 a 1.8, porque varia bastante de uma máquina para outra. O bom seria colocar sempre o ponto bem pequenininho para não ficar esgarçando no tecido. Peraí, deixa eu pegar uma caneta aqui. Onde eu coloquei? Aqui. Dá para ver o risco da caneta, que senão eu passo por cima para vocês visualizarem. O Fernando tá perguntando se é um gnomo ou é um doente. Cadê o Valdete para me explicar? É um duende. Mostra ele. É um duende. Eu acho que o gnomo ele tem as orelhas redondinhas. A fada tá falando pra mostrar ele. E o duende tem a orelha pontudinha. Ou é um troll? Não, troll não é. Troll é muito feio. Tá bom? Ó, vou passar aqui em cima para vocês visualizarem. Agora melhorou, né? Uhum. Essa caneta é aquela caneta que apaga. Com calor. Vocês já conhecem. Eu sempre esqueço o nome dela. Fantasma. É da Piloto Friction Ball. Aqui é a perninha. Perninha e o pezinho. O pezinho é essa parte que é retinha aqui.
vai deixar uma aberturinha aqui em cima na perna e outra abertura aqui na ponta do pé. Tá visualizando aqui embaixo? Tá. Aqui não, tá perfeito. Parece que não tá. Aqui nós vamos costurar a parte da frente do rosto. Lembrando que esse tecido, a elasticidade do tecido tá na horizontal, tá bom? Em direção ao nariz aqui. Não faça nesse ângulo aqui. Eu até fiz um outro para testar se ficaria bom. Não fica. O nariz, ele fica muito estreito e fica repuxando o nariz. Não fica bom. Tem que ser nesse ângulo horizontal o nariz aqui. Então, vou passar costura somente nessa parte azulzinha aqui que eu passei do rosto. O tecido tá duplo. Vamos fazer um pouquinho de barulho agora. Ver se dá pra ver aí. Vou baixar um pouquinho a câmera. Então, sempre começa com o retrocesso. A minha filha tava mexendo na máquina, tá bem lenta. Parei aqui no início do nariz, vira o tecido, vai com calma até a ponta do nariz e vira novamente. Aqui terminando a parte da testa. E volta com o retrocesso. Na parte da perna, eu começo aqui em cima, depois do espaçamento onde vai ser o lugar para encher. Não esquece do retrocesso, porque como é uma perninha que esse duende pode ficar em pé, se você não encher ele muito, ele vai ficar caindo depois. Então, reforça bem o retrocesso para não descosturar na hora que você estiver enchendo a perninha da boneca, do duende. Cheguei aqui no final, retrocesso novamente. Levanta a agulha, vai pro outro ladinho aqui do pé. Não se costura essa parte reta aqui do final do pezinho, tá? Retrocesso também. A Alexandre nunca viu eu costurar tanto. Pior. Acho que daqui a pouco ele vai começar a costurar também. Nunca. Retrocesso. Então, fiz a volta da perninha, deixando aberto aqui e aqui. Agora eu vou cortar.
Tô fugindo a mão aí. Não? Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? A Lucy falou, oi, professora, que saudade. Oi, Lucy, também tô com saudade. Ai, veja a hora de acabar esse sufoco todo. Gente do céu. Vai fazer 2 meses que eu tô trancada em casa já. Dia 13, né? 13, 14. Fechamos dia 17, né? Mas eu já tava trancada. Então, fiz a volta. Corta essa linha aqui para não atrapalhar. A parte retinha, nós vamos abrir. Deu para visualizar bem? Uhum. Ó, tá fechadinho aqui, onde passamos a costura. Eu vou abrir aqui. Unir certinho a costura de cima com a costura de baixo. Abro essas bordinhas que ficaram sobrando aqui da costura, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Valdete falou, boa noite, Val e Ale. Boa noite, Val. Já pode perguntar pra ele, né? Se é gnomo, se é duende ou se é troll. Mas pronto, é o troll também. Então, aqui, ó. Pego um alfinete e prendo aqui, ó, deixando as 2 costuras bem retinhas aqui. Prendo com o alfinetinho. E agora eu vou passar uma costurinha aqui. Pode-se passar uma costura reta ou deixar uma curvinha. Eu gosto de deixar uma curvinha para aparecer o dedão e os dedinhos. Então, aqui também tem que ter o retrocesso. Vou até o meio reto e depois dou uma inclinadinha de mais ou menos uns 2, 3 milímetros. Opa, esqueci do retrocesso. Se esqueceu do retrocesso, levanta o calcador e termina. A Adri falou boa noite, pessoal, e desculpe o atraso. Boa noite, Dri. Então, aqui, corto esse excesso de tecidinho que ficou aqui. E ficou desse jeito. Quando desvirar, eu gosto de usar uma pinça para peças pequenas assim, que facilita bastante. Desvira. E o pezinho tá prontinho. Deixa eu arrumar aqui para vocês visualizarem. Esse pezinho é aquele pezinho que dá para você fazer os dedinhos. Fica muito bonitinho. Tá aqui o calcanhar.
calcanhar e o pezinho. Quando encher, ele vai ficar desse jeito. Mostra de novo. Opa. De novo. Eu modifiquei o pezinho, tá vendo, ó? Eu tinha feito o pezinho simplesinho, daquele retinho, sem graça. Aí eu modifiquei, deixei um pezinho mais chamativo. Pra colocar dedinhos, pra ficar bem mais bonitinho. Tá bom? Então a aula tá sendo hoje do duende. Quem quiser chamar de gnomo pode chamar, mas eu acredito que duende tem a orelha pontuda. E aqui eu já enchi as duas perninhas e já fechei com ponto invisível aqui atrás. Aqui vou fazer a parte da cabeça. Nessa parte azul foi a parte onde foi costurada. A parte rosa ainda não foi costurada. Tá, assim. Vou... Cadê o outro texto? Vou cortar deixando mais ou menos uma margem de meio centímetro aqui, ó. Em volta da parte rosa. Aí vou colocar meu tecidinho aqui onde... Espero que esse tamanho seja o suficiente. E vou colocar essa cabeça aqui em cima e costurar. Quem tiver dificuldade em costurar sem um risco, pode dobrar aqui assim. Vem com o outro lado, encaixa certinho aqui na costura onde foi feito. E faz o contorno aqui do outro lado para saber exatamente onde vai passar a costura, tá bom? Então, eu coloquei ele aberto, a parte da costura tá pra cima, e vou encaixar certinho aqui nesse outro tecidinho. Vou costurar a volta toda, deixando aberto aqui embaixo para encher. Quem preferir pode pegar e fechar a volta toda e depois fazer um cortezinho na parte de trás da cabeça também. A Roseli falou que amanhã quero cortar um. Sabe o que seria legal? Eu não sei se... até onde eu vou hoje, né? Mas se eu não conseguir começar a pintura do rosto hoje, seria legal vocês fazerem o duende e fazer a pintura do rosto na semana que vem comigo. O que vocês acham? Fazer uma pintura de rosto ao vivo. Fiz o retrocesso. A Marilena tá perguntando qual parte que você vai fazer do corpo primeiro. Cabeça, né? Oi? Qual a parte qual a parte do corpo que você vai fazer primeiro? Como assim que eu vou fazer primeiro? É a cabeça que você tá fazendo, não é? Agora eu tô fazendo a cabeça. A parte do corpo, como são partes mais fáceis que vocês já estão acostumadas a fazer, eu só mostrei a parte do pezinho, que eu sei que algumas têm dificuldade
porque é um estilo de costura diferente, né? Mas de resto, é igual todas as bonecas, então a parte da costura mesmo não vou estar mostrando na parte do corpo e dos braços, porque é igual a todas. Aí a cabeça que eu tô mostrando que é um pouco diferente, né, que é costurado no meio dela. Não sei se o barulho da máquina tá atrapalhando na hora de falar. Então, tô mostrando a cabeça, a costura da cabeça, e mostrei a costura do pé. Já deixei adiantado o corpinho, os bracinhos prontos. E enchi, vou estar enchendo a cabeça com vocês. Se quiserem que eu encha o pé também, eu encho. E vamos fazer a montagem do corpinho. E ver se consegue fazer pelo menos o risco do rosto, alguma coisa assim. Estou usando aqui tricoline. Essa cor daqui, eu acho que seria Nossa, eu preciso visualizar qual é a numeração das cores. Mas esse tecido aqui é do Fernando Maluí. É bem mais escurinha do que essa que nós fizemos o cabelo ruivo e a pintura do rosto. Olha a diferença da cor. Esse tom aqui seria o tom o mesmo tom de um tecido algodão cru. Esse daqui já é um tomzinho de um begezinho, mais escurinho, tá? Então, aqui deixei aberto essa partinha aqui de baixo. Vou cortar o excesso. Fadas, falou boa ideia para fazer a pintura do rosto para a próxima aula. É, né? Uhum. Aí dá tempo de todo mundo fazer. Quiser, eu já deixo as tintas que vamos usar. Vai ser o branco. A gente pode deixar no descritivo do YouTube, né? Vai ser branco. Aí vai depender do tom o tom dos olhos. Esse olho aqui tem o verde com marrom, porque o cabelinho dele é verde. Mas esse outro eu tô pensando em fazer o cabelinho dele de outra cor. Então tô pensando em fazer o olhinho dele num tom ou de azul ou de acinzentado, que eu acho muito bonito também a cor acinzentada nos olhos. No meio da live eu lembrei, eu não me apresentei, para quem não me conhece, sou Valquíria Del Carlo, tenho ateliê de cursos de pintura, desenho e artesanato aqui em Poá, no Del Carlo Ateliê. De segunda-feira tá tendo live do Fernando de pinturas e de desenho mais... seria mais na área para pintura mesmo, né? E na sexta-feira temos o curso, a live com o Valdete de desenho. Quem não assistiu a live do Valdete de mangá, era mangá e quadrinhos, era isso? Cartoon. Mangá e cartoon. É uma ótima para quem faz boneca, para você pegar e riscar o seu próprio molde de boneca. É muito bom. Então, quem tiver tá lá no YouTube. interesse, tá lá no YouTube, na página Del Carlo Ateliê.
tem essa aula de mangá, que é muito legal pra... Já tive umas ideias de fazer umas bonecas. Uma boa ideia também, Valdete, né? É fazer... Acho que ele não fez de expressões de mangá, né? Que dá pra usar bastante também pra boneca. Vai já querendo usar já os dons do Val para as bonecas. Mas fica muito bonito o efeito de mangá no rostinho da boneca. E é uma coisa que tá começando agora, né? Alguém tem alguma dúvida? Desvirei. Eu gosto de passar para tirar a marquinha da caneta, mas eu esqueci de ligar o ferro. Então, meu ferro está frio. Falou, oi, amiga. Boa noite, amiga. Ó. E aqui tá o narizinho. Narizinho eu gosto de usar a pontinha da pinça, ou um cabinho de pincel, ou a ponta da tesoura. Só desvira com cuidado para não furar esse rostinho. Acho que aqui no momento eu não vou usar mais a máquina, eu vou tirar a máquina daqui do caminho. Ai, tão melhor. Né? Ei, desastre. Arruma aí pra mim. Puxa mais pra iluminar aqui. Pronto, melhorou. Peraí. Então aqui, vamos encher essa cabeça. Então eu começo enchendo até o meio da cabeça, encho bem. A Fada está perguntando quantos centímetros ele tem. Você acredita que eu não tinha visto isso? Ó, é que ele tem um chapéu muito pontudo, né? Mas ele tem em torno da ponta do chapéu, ele tem 33 centímetros. Agora, sem o chapéu, 23. 10 centímetros de chapéu. Deixa ele aqui, encostado. Pronto. Então, aqui vamos encher a cabeça. Aqui eu já deixei a parte do corpo bem cheinho, tá até durinho, tá? Os pezinhos, os braços, a orelha só desvira, não precisa colocar enchimento nela. E vamos encher aqui essa cabeça. Se eu estiver fugindo aí com a mão, você me fala. Não? Tá bom. Enche bem. Como o narizinho dele é pontudo, se não encher bem, esse narizinho vai ficar assim, ó. Para um lado para o outro, tá? Então, por isso que essas horas haja enchimento.
Essa fibra aqui é siliconada. Mas para a parte do corpo e das pernas, não necessita ser essa siliconada. Vocês podem pegar uma de qualidade um pouquinho inferior, porque tem que encher muito bem, tá? Pra ficar bem durinha. Principalmente na parte do pescoço, ó, ele nem se move, tá? Nenhuma dúvida, gente? Nenhuma perguntinha? Que povo silencioso. Ó, e a cabecinha dele é bem curtinha. Ali parece que tem um cabeção ali embaixo, mas é cabelo e chapéu, tá? Eu começo a empurrar aqui um pouco de enchimento. Esse duende aqui eu fiz com algodão cru, tá? Não foi com tricoline. Eu acho que o algodão cru, para fazer essa parte de narizinho, fica bem melhor. Ele tem uma elasticidade um pouco maior do que o tricoline. Então o narizinho fica bem cheinho, fica bem bonitinho, ó. Não fica tão ruim quanto esse daqui. Eu gosto de pegar um pouquinho de enchimento e torcer na ponta da pinça, fazendo como se fosse um cotonetinho, ó. Aí vem aqui na ponta desse nariz, eu também faço isso pra encher essas pontinhas de dedinhos da mãozinha. E aí eu seguro aqui dentro esse enchimento e vou enchendo um pouquinho mais depois, assim ele fica bem cheinho, que foi. A Marta tá falando, Val, eu não tenho máquina de costura. Você teria alguma sugestão para eu fazer a boneca? Dá pra costurar a mão, viu? Aí o Valdete, compre uma máquina. Não, mas dá pra fazer a mão. Tem pessoas que costuram a mão. Existe algum modelo Só sem com costura? agulhinha. Ou com outra opção para fazer? De quê? Eu não sei De se ela quer bonecos? cola. Tem, dá pra fazer com cola. Tem umas colas de tecido muito boas hoje em dia. Ó, tô segurando aqui o narizinho e enchendo aqui pros lados. Mas eu ainda acho que ainda é melhor você costurar com agulha do que com cola. Que eu acho que é mais resistente. Mas dá pra colar. Só tem que esperar secar bem para encher, né? Para não arrebentar, não estourar a cola. Aproveita, Marta, Dia das Mães tá aí, pede uma máquina pro Máquina de Arthur. costura. Você aprender a costurar aí na máquina. Minha filha tá doidinha querendo aprender a costurar. Essa semana eu deixei ela mexer na máquina. Com medo danado. Morrendo de medo dela estragar a minha máquina. Minha filha tem 9 anos. Então, nessa idade eles adoram fazer uma arte, né? Eu fiquei morrendo de medo dela fazer arte na minha máquina. Mas até que ela costurou bonitinho. Aí ela falou que já aprendeu a costurar, tá toda feliz. Eu falei, não, se aprendeu, eu vou ver como que a máquina funciona. Costurar não é só passar a costura na máquina, é bem diferente. Ah, Marta, mas a Ju é esperta. Ah, é. Eu que não seja mais esperta que ela, que eu tô perdida.
enchendo esse narizinho. Que foi que você tá rindo? É. Eu tô fazendo com esse tricoline, mas eu ainda acho melhor o algodão cru para esse estilo de boneco, viu, gente? Então, quem quiser usar um algodão cru, eu indico. Porque o narizinho fica muito mais bonitinho do que com tricoline. A Ivana tá falando que vende bem, o povo gosta muito, deve ser o... Duende, né? É, o bicho aí. O pessoal se encanta mesmo. E assim, dá pra usar o mesmo molde, né, do bonequinho, ó. Ainda não consegui encher a ponta do nariz. Dá pra usar o mesmo molde de corpo e você muda aqui que estão falando que você tanto ria. Eu vou falar pra É você. bobeira já, né? É que a Marilena, ela... E saiu aqui. A Marilena falou que pra Marta pedir pro filho que o papai ajuda a pagar, né? Entendi. Aí a Marta comprou a ideia. Falou, aí, Lorde V, foi pra você, o papai ajuda. Aí o Val já não adianta rir ali, a Ju está dormindo, já dormiu. Aí a Fabi agora tá falando, papai Smurf. Ô, terror. Então, ó, depois que esse rostinho tá bem cheinho, eu volto enchendo aqui as laterais desse nariz pra sempre fazendo aquele cotonetinho na ponta da pinça. Aí eu coloco lá, ó, e empurro pra ponta do nariz, pra ficar bem cheinho. Eu vou até sair. Agora voltou. Aff. A Marta tem 5 filhos, aí dá pra ganhar uma máquina Oh, top master, né? verdade. Vai a ideia, Marta. A Marta adora bruxas, duendes, ela vai arrasar. Então, aqui, ó. Enchi até sair todas as ruguinhas. Ainda tem ruguinha desse lado, tá vendo? Não pode ficar essas ruguinhas. Então, vamos encher um pouco mais. Ó, isso daqui some lá dentro. A Marta falou, vou abraçar a ideia. Amei. Pior que nunca pensei nisso. Vou fazer um molde da Coraline, para você fazer em tecido, hein? Eu fico enrolando, eu quero fazer essa Coraline já faz um bom tempo. Já vi alguns moldes, mas ainda não encontrei nenhum molde que fique a carinha mesmo da boneca. Tentar fazer um que fique mais próximo possível. Se eu conseguir, eu mostro pra vocês.
O Valdete falou que vai comprar um duende pra Fabi. Na verdade ele falou assim, a Fabi quer comprar um duende, mas acho que ele vai comprar. Daqui a pouco ele vai te bater. Aí agora a Fabi falou, quero ganhar. Ó, tá bem cheinha essa cabeça agora. A Andrea pode fazer os gnomos e colocar nos arranjos de planta dela, né? Uhum. Ó, Combina. coloco o dedão aqui no meio, dou uma giradinha, abrindo um espaço. O Valdete falou, eu vou sair. E vou encaixar esse pescocinho aqui. Vou prender aqui. Deixa eu apoiar aqui só um minutinho. Eu quero um Jack esqueleto de pano. Mas você quer tanta coisa que eu fico até perdida. Tanta coisa que você me pede. Mas você não faz nada. Você pede demais. Agora você tava me pedindo... André, é verdade. Posso também comprar da Val pra colocar no meu... Ontem mesmo você tava me pedindo... A Ivana falou que o nariz é um charme. A Leila Fica acabou de bem entrar também. pontudinho. O que eu tinha pedido pra você? O bichinho verde lá, como que é o nome dos Jedi? A Yoda. Yoda. Mas se eu peço, você não faz nada? Não dá tempo de acompanhar os seus pedidos. Prendi aqui com os alfinetinhos. Encaixei o pescocinho lá no meio. E agora eu vou costurar com ponto invisível essa cabecinha. A Elaine tá falando pra fazer uma fada. Ah, a Elaine, ela vai querer uma fada com Bem asas de linda. borboleta. Bem grande. Fica uma cor aqui mais... Pra matar uma fada é só falar que fada não existe, né? Ai, como que você é maldoso. Aqui eu vou costurar com... A Andrea falou que vou precisar de bichinhos para o terrário. Entendeu, né? Deixa, né? Não entendi, não. Por quê? E é amanhã, né? A live dela às 18 horas. Né? Isso, amanhã tem live da Andrea. Às 18 horas. Amanhã ela vai dar terrário, né? Terrário. Então aqui, ó, como a pele, a corzinha da pele dele é muito clara e a linha de pesponto ou é branca ou é esse outro tom de beijinho, acho que esse tomzinho de bege já fica muito escuro pra pele desse duende. A Marilena Vou usar adora o branco bruxa. mesmo. A Helene tá falando isso mesmo, as asas de borboleta. A fadas. Também gostaria de falar de fada, adoro. Existe sim. A Andrea tá falando borboletas e joaninhas. Vou fazer bastante antes bonecas de biscuit com corpo de pano. Ficava Fran muito bonita também. Falou boa noite. Boa Atrasei noite, porque minha Fran. filha machucou o dedo. Que sonho esse boneco. Oi, amigas e Marilena. A Fran. Boa noite, Fran. Parte que você perdeu, depois você assiste no
no Facebook ou no YouTube, que o Alexandre tá colocando no YouTube também. Tá vendo? Dá pra visualizar, né? Aqui esse cantinho tá abertinho. Então eu vou fazer o ponto invisível até chegar ali. Dar pontinhos pequenos pra ficar um acabamento mais bonito, tá? Opa, tanta luz aqui em cima de mim que eu vou costurar, a mão vai batendo em tudo. Ó, fechei. E no que eu fechei aqui, eu já vou... Ó, vou pegar mais um pontinho aqui. Que acho que ainda ficou um pouquinho aberto esse pescoço aqui na lateral. Tô falando baixo. Ó, fechei. A Elaine falou: aprendi a costurar com a Valkyrie, adorei. Tá vendo, amiga? Quem disse que você não ia costurar nunca nada? Ela fez uns... Nossa, já fez tanta coisa. Já fez Papai Noel, boneco de neve. Ó, fechei dando um pontinho ali no pescoço. Para não acontecer de soltar esses pontinhos, então eu vou dar um arremate já dando um nozinho aqui, para não acontecer nenhum acidente de... Ah, estourou a linha, aconteceu alguma coisa e descosturou tudo. Não vamos perder. Elaine já fez bonecos de neve, Papai Noel, fez uma boneca para a filha dela, igualzinha a filha dela, que ficou a coisa mais fofa do mundo. Ó, tá vendo? Não solta mais. Então aqui eu peguei no pescoço, agora eu vou pegar na cabeça. Para quem não conhece o ponto invisível, sempre um pontinho para cá, um pontinho para lá. E esse pontinho sempre tem que ir em linha reta para o lado oposto. Deu para entender? A Adri tá falando que até tudo da unha aqui já. o narizinho dele é show. Alê? Adri. Adri? Obrigada, Adri. Ele fica muito charmosinho mesmo, né? O que você vai fazer nessa aula? Porque acho que não vai dar tempo, né? Que horas são? Faltam 6 minutos. Jura? Uhum. Nossa! Ó, gente, eu vou fazendo isso dando a volta todinha. Então, pego um pontinho aqui. Tem tanta luz nos meus olhos aqui. Outro pontinho aqui. Vou fazendo a volta todinha. Aqui, quando eu chego aqui, eu venho pra cá, faço o arremate dando um nozinho aqui e depois eu volto costurando essa outra parte. Eu vou adiantar aqui a partinha do corpo, que essa partinha aqui eu sei que vocês já entenderam. Porque senão não vai ter nem corpo montado, que é um absurdo isso. Então aqui, pode usar botãozinho, esse daqui, acho que em torno de 8 milímetros. É, de 8. Pode usar o botãozinho, na verdade, do tamanho que quiser, tá? Então, eu uso esse tamanho pro encaixe das pernas e dos braços.
toda vez que for costurar, é bom sempre medir mais ou menos a largura. E se essa agulha passa no meio do botão, tá? Às vezes a agulha ela tem a parte aqui muito grossa e não passa. Aí a gente sofre. Vou usar a linha de pesponto também. Aqui já posso usar essa beijinha. Só que eu vou deixar ela um pouco mais reforçada, então eu vou colocar... Aí na próxima aula você vai ensinar a roupa e o cabelo. Próxima aula vai ser a pintura do rosto. E ver se eu consigo já colocar o cabelo. E aí na outra aula a gente faz a pintura, faz a roupa. Então, na próxima aula comece 7 horas, não vou nem enrolar, hein, gente, esperando o pessoal chegar. Eu vou já começar direto a live para não perder tempo. Então, ó, tem 4 fios aqui, tá? Passei o fio duplo aqui para não soltar. Então, eu começo aqui. Eu vou medir aqui e encaixar com alfinetinho antes de costurar, para não acontecer de ficar torto. E visualizar já se vai ficar no pezinho. Pra não ficar um pé mais alto que o outro. Tá? A Fran tá perguntando onde você compra o molde. Foi você que fez, não foi? Eu que fiz esse molde. Ai, tá aqui o alfinete, eu procurando. Depois você vai colocar o molde. Vou colocar o molde amanhã. O molde vai estar no Facebook do ateliê. Do Del Carlo Atelier. É só entrar lá e imprimir. Aí vocês podem estar montando o duende para fazer a pintura na semana que vem, tá? Do rosto junto comigo. E aí até melhor que vocês já vão tirando todas as dúvidas que ficar. Ó, tá certinho aqui a altura. Então, eu pego aqui a agulha e eu vou passar aqui por detrás. A costura, a gente sempre fala assim, a parte da frente e a parte de trás e a costura no meio. Então, eu vou começar pela parte de trás da costura. Transpasso. Vou pegar aqui um pouquinho mais em cima. Transpasso até o outro lado, continuando na parte de trás do corpo. Passo aqui. Tá acabando o tempo. Ai, 26 segundos. Passo. Dá um recado, não vai dar tempo. Pessoal, então a gente continua na próxima aula, tá? A gente tenta, mas o tempo vai muito rápido. Boa noite para todos e até quarta-feira que vem. Beijão. Tchau, tchau. Acabou mesmo?